Deus, justiça, sabedoria e santidade. Senhor Jesus, irmãos, tudo está concentrado na pessoa de Cristo, que é a única realidade. Senhor Jesus, irmãos, isso tem que ser real, como é de fato real. O Senhor fez questão de frisar para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso ele começa falando em João 3, ele diz para Nicodemos, né? No versículo 3, ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, vocês notaram aqui que é em verdade, em verdade. Irmão, não existe uma outra realidade nessa palavra. Tudo é na verdade. Por isso ele fez questão de frisar novamente aqui, ele diz assim no versículo 5, ó, respondeu Jesus, de novo, ó, ele diz assim, em o quê? Em verdade, em verdade. Senhor Jesus, irmãos, tem que ser bem claro para nós, é em verdade, não tem mentira aqui na palavra do Senhor. Ele é a própria verdade. A mentira, ó, pertence a... Quem é o pai da mentira? Então, irmãos, o nosso compromisso é com a verdade. A igreja hoje, que foi criada, gerada segundo a verdade, ela tem essa responsabilidade de transmitir a verdade. Por isso, quando a gente lê em Efésios, né, cada um, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, como é que fala? Vamos lá, de novo, a gente leu, Senhor Jesus, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao que ouve. Irmãos, a edificação, ela ocorre também pela verdade. Por isso não pode sair da nossa boca, irmãos. Se você falava mentira, né? Não pode falar mais. Por isso, no 25 diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Irmãos, você tem que receber esse comissionamento hoje. Isso é um compromisso que um cristão tem com o Senhor. E com a igreja, que é o corpo. Você não pode estar transmitindo outra coisa a não ser a verdade, irmão. Tenha temor e tremor ao Senhor. Se a palavra diz que não pode falar mentira, não pode falar mentira. E sim, unicamente o que... por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Senhor Jesus. Porque nós somos criados, irmãos, segundo Deus. E Deus é a própria verdade. Tudo está concentrado na pessoa de Cristo, que é essa realidade de todas as coisas. Senhor Jesus. Em Efésios 4, que a gente leu, né? 4:20, diz assim, mas não foi assim que aprendesse a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fosse instruído segundo a verdade em Jesus. Irmãos, não foste assim que aprendeste. A igreja, irmãos, não é uma escola onde tem apenas ensinamento. Por isso, irmãos, que aqui fala dessa forma. Se é que de fato o tendes ouvido. Você tem ouvido? Porque aqui na palavra do Senhor diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Você tem ouvido para ouvir. Mas é para ouvir o quê? A verdade. Senhor Jesus. No sentido que eu tanto trato, despojei do... Não, antes. No 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em quem? Por que em Jesus? Porque ele é a única verdade desse universo. Irmãos, aqui diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, o caminho é para quem? Para seguir. Mas para seguir o que? A verdade. Para ganhar o que? Vida. Senhor Jesus. Diz assim, se de fato tendes ouvido e nele fosse instruído. Foi ensinado? Aqui diz ensinado? Não, a igreja não é uma escola, irmão. Para ter ensinamentos apenas. Você tem que ser instruído pela verdade que é Cristo. Por isso que ele fala aqui, ó. Senhor Jesus, fosse instruído segundo é a verdade em quem? Em Jesus. Você tem que ouvir, ser instruído. Eu estava até compartilhando com o Neto hoje, né? Uma coisa que você, por exemplo, Betânia é professora, né, da aula de reforço, né? Lá você tem um ensinamento para os seus alunos. Mas ele sai dali praticando? Não. Eles apenas adquiriram o conhecimento. Está na mente ali o conhecimento. Por isso, irmãos, que Deus ele quer nos instruir a fazer aquilo que ele fazia. Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, em todo lugar o Senhor se compadecia das pessoas. E essa é a nossa incumbência hoje, de levar a verdade, porque aonde não chegou a verdade, irmão, só existe ilusão, mentira e vaidade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tem um trechozinho que eu marquei no alimento diário aqui. É na terça-feira. Que diz assim, tem por título, o novo homem criado segundo Deus. Que a gente já leu aquele versículo, né? Amém? Diz assim, Deus quer fazer de sua igreja um novo homem. Para tanto, primeiramente, precisamos ter uma mente renovada com a velha mente tradicional, não conseguiremos entender tudo o que o Senhor está fazendo. Precisamos renovar no espírito da nossa mente, pois o espírito humano é que comanda a mente. Cristo habita em nosso espírito, e quando ele comanda a nossa mente, esta passa a funcionar como o Senhor quer. Então, Cristo, irmãos, através da sua verdade, ele deu esse comissionamento a nós. E quando a gente desfruta dessa verdade, ela se torna realidade, porque o Espírito, ele passa a nos conduzir. Como é que a gente vai ser conduzido, irmão, se a gente não tiver com base, né, arraigado e alicerçado em Cristo? Não tem como, irmãos. Por isso a nossa base, tudo está no Senhor. Tudo está concentrado na pessoa de Cristo. Aí diz assim, o novo homem é criado para ser habilitado por Deus, habitado por Deus. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Procedente de quê? O seu proceder, irmãos, tem que ser a verdade. Procedentes da verdade. Amém, Livato? Seu proceder tem que ser verdade. Né, Neto? Todos nós, irmãos, temos que ser verdadeiro com o Senhor. Agora, é verdadeiro, irmãos. O que é verdadeiro? Como Israel já leu aquele versículo, né? Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí diz assim: o novo homem, então, é criado segundo Deus em justiça e santidade procedentes da verdade. Deus quer usar a sua igreja como novo homem para estabelecer a realidade no universo. Está vendo? Está vendo como é a nossa responsabilidade, irmão? Como é grande? Você, como membro do corpo de Cristo, que é a igreja, você tem essa incumbência do Senhor de transmitir aonde você estiver, você é um transmissor da verdade. Porque antes de ganhar a vida do Senhor, cada um vivia fazendo a vontade da carne, dos seus próprios pensamentos, né? Era tudo cheio de vaidade, no vazio só, né, Luvato? Mas agora é o novo homem, criado segundo Deus, criado segundo Deus. Irmãos, isso é grandioso demais. Está vendo? Nós somos criados segundo Deus, procedentes da verdade. Ó Senhor Jesus. Na outra página fala assim: o Senhor quer restaurar todas as coisas e fará isso por meio da igreja. O Senhor quer restaurar todas as coisas e fará isso por meio de quem? Que é quem? Somos nós. Senhor Jesus. Deus, fazendo fluir o rio da graça, nos fará crescer em vida e natureza, com todas as virtudes humanas de Cristo. Estamos crescendo, amadurecendo e sendo edificados com os irmãos. No final, Deus obterá um novo homem, aquele que restabelecerá a verdade e a realidade. A verdade produz justiça e santidade. Está vendo? Senhor Jesus. E na quarta-feira, né, porque eu tomei por base, irmãos, eu vejo assim que no alimento diário dessa semana tem muita riqueza para ser extraída. Não tem nem como a gente falar tudo aqui em menos de meia hora. Senhor Jesus, mas vamos lá. Na quarta-feira tem assim o título: Cristo habitando e governando nosso ser. Irmãos, vai falar de novo da conexão. Se você não estiver conectado, irmãos, não tem como Cristo estar lhe governando. Mas há uma conexão hoje para nós. Hoje nada nos impede de desfrutar desse rio da graça. Senhor Jesus, e ter essa conexão com o Senhor, que é através do nosso desfrute com a verdade. Para que Ele possa governar o nosso ser. Senhor Jesus, diz assim: a igreja do Deus vivo é coluna e base da verdade. Vamos repetir: a igreja do Deus vivo é a coluna. Está vendo, irmãos? A igreja tem como base a verdade. Você é membro do corpo de Cristo. Nós somos esse membro. Senhor Jesus, temos que falar coisas que for unicamente boa para edificação, né? Que é a verdade. Porque a verdade é quem vai edificar a igreja. Senhor Jesus, ele diz assim: é a igreja que sustenta a verdade hoje na terra. Está vendo? É a igreja que sustenta hoje a verdade hoje na terra. Porque muitas pessoas, irmão, muitos cristãos, têm um viver ainda tão religioso, né? De apenas de estar vem para um local de reunião, reúne e volta, e dali não tem um compromisso de estar andando na verdade. A verdade é o Senhor, e o Senhor é o Espírito que hoje habita em nós.
Então a gente pode estar andando de qualquer maneira. Colossenses fala, né? Eu acho que é Colossenses, que fala que não apaguei o espírito. Irmãos, a gente não pode estar com o nosso espírito apagado. Senhor Jesus, porque nós somos gerados segundo Deus, nascidos segundo Deus, criados segundo Deus, em justiça, santidade, procedentes da verdade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aquele versículo que a gente leu, né? Não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fosse instruído segundo é a verdade em Jesus. O versículo não diz aprendeste de Cristo, como se ele ensinasse uma lição, mas aprendeste a Cristo, Senhor Jesus, que significa que é o próprio Cristo vivendo em nós. Tem aquele hino que a gente gosta de ler, né? Sempre louvar ele. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Oh, que grande salvação, que Cristo vive em mim. Senhor Jesus, a hora se passa rápido. Jesus é amado. Então Paulo diz assim, né? Agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor Jesus. Paulo quando fala, irmãos, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da... Me dará mente a mim, mas a todos quanto amam. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, só em a gente saber, irmãos, que né, nós somos hoje criados segundo Deus, né, em justiça e retidão, né, procedente da verdade, né? Senhor Jesus, olha só, irmão, que amor tão grande o Senhor tem por nós, não é? Tem nos alcançado através da sua graça, que é Cristo. Essa graça também está relacionada, né, a receber Cristo de graça, né? Nós recebemos, né? Ele nos alcançou gratuitamente, né? E hoje está introduzindo, imprimindo a verdade em cada um de nós. Senhor Jesus, irmãos, que possamos, né, ter um coração aberto, né, para trás cada vez mais, irmão, tomando a verdade como nossa realidade e está vivendo essa realidade aqui na terra, como o compromisso de levar, né, a verdade em todos os lugares que a gente está indo. Por isso, irmãos, fica tão fácil de compreender, né? Tanto encargo que o Senhor tem me mostrado, né? Posso orar por você? Esse posso orar por você, você nunca chega aqui num local de reunião dizendo assim, eu posso orar por você? Não chega dizendo. Mas é lá fora, irmão. Lá fora, por quê? Porque você é um mensageiro dessa verdade. Senhor Jesus, e quando você está imergindo, né? Porque diz lá na palavra do Senhor, diz, habite ricamente. Em quem? Em vós a palavra implantada. A palavra de Cristo que... Irmãos, porque é imersão, né? A imersão de estar fazendo a imersão na palavra. Né? Você, né? Se você começar, né, falando para você mesmo, constantemente, né? Ele me deu vida. Ele me deu vida, você vai se encher dessa vida cada vez mais. Isso torna-se a sua realidade. Porque, irmãos, a gente está aqui pela fé, né? Tem que usar a fé, mas não é só nas coisas terrenas aqui.
A gente tem que ir para outra dimensão, né? Para a esfera do Espírito, onde tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Senhor Jesus, Senhor, por conta do tempo, irmão, já passei aqui, ó, deu que passar o encargo, né? E os irmãos fiquem à vontade para complementar a mensagem, né? Com o que os irmãos ganharam durante a semana na palavra, que é a verdade, a única verdade do universo. Jesus é nosso Senhor.